do nosso site. Sakamoto, boa tarde para você. Freire Gomes presta depoimento, chamado de cagão pelo Braga Neto, né? Então a gente está vendo os militares tendo que responder, né? Pelos seus atos ou por suas omissões também. Bem, boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos e todas. O depoimento do general Freire Gomes é importantíssimo, né? E aí, até fazendo uma análise, eu concordo com o que a Carla está trazendo, né? Claro que havia muitas pressões, muitos vetores naquele momento. É claro que havia o risco, inclusive, de oficiais, não da cúpula, mas de oficiais se insubordinarem a depender do que acontecesse. O Bolsonaro já tinha chegado a trocar o comando das Forças Armadas em um outro momento, quando ele falou que queria mais apoio, vamos lembrar bem disso, né? Como a Carla trouxe. Então, é claro que ele estava pisando em ovos, ele tinha que garantir manter o comando do Exército sobre a mão de alguém legalista, ao mesmo tempo que não saltar de cabeça nesse processo. Contudo, coisa que já falamos aqui anteriormente, né, o general Freire Gomes deveria ter comunicado, deveria ter conversado, pelo menos, com o Supremo Tribunal Federal, nem fala a Procuradoria-Geral da República, quem estava lá naquele momento era Augusto Aras, e a Polícia Federal também estava nas mãos do bolsonarismo, né? Não a corporação inteira, mas a direção geral. Então, é claro que, no mínimo, ele deveria ter levado isso a um outro poder da República, ao Supremo, né, ter comunicado tudo isso, porque agora, inclusive, todo o processo de investigação seria muito mais fácil, né? Seria muito mais fácil, por quê? Porque ele teria, pelo menos, ser orientado a produzir provas e tudo isso mais, para que, neste momento, isso pudesse ser levado. E agora, ou seja, ele deveria ter feito esse alerta, que não fosse um alerta público, mas pelo menos deixado isso registrado, para que, num segundo momento, os responsáveis pelo que estava acontecendo fossem de fato punidos, né? Então ele deveria ter levado isso. Agora, neste momento, dessa quadra histórica que a gente está vivendo agora, né, espera-se que ele, na Polícia Federal, fale tudo. Porque uma coisa, por mais que a gente saiba ainda que tem muita gente, muito bolsonarista radical, muito bolsonarista radical, antidemocrático e doido nas Forças Armadas, é claro que a gente está numa outra quadra, a gente tem comandos, né, mais alinhados com a democracia, a gente sabe que tem comandantes, de regiões militares que também botaram pau na mesa e falaram o seguinte, o porrete na mesa falou assim, não vai ter golpe e tudo, a gente sabe, começa a desenhar todo um processo que a gente começa a entender o que que aconteceu. Só que agora, neste momento em que o país não vive mais sobre essa ameaça autoritária, o general Freire Gomes tem que falar tudo, tem que contar o que que aconteceu naquela reunião. Houve reuniões do comando das Forças Armadas em que se discutiu esse tema, em que generais com tropas colocaram o pau na mesa e falaram não vai ter, e outros generais legalistas também falaram que não vai ter, sabe? Generais sem tropas ficavam fustigando aqui e ali. Então, o que acontece? Ele precisa dizer, ele precisa entregar nomes, ele precisa contar, ele precisa dizer o que viu agora, pelo menos, né? O fato é que, vamos colocar da seguinte forma, ele não é que apenas ele participou de uma reunião e ele que foi instado a participar de um golpe e não participou. Ele também foi atacado. Ele foi atacado por um general desqualificado como Braga Neto. E desqualificado, estou usando um adjetivo muito leve. Pelas conversas que vazaram, né? O Braga Neto não deveria, tipo, ele deveria estar preso, né? E a gente até espera que isso venha acontecer, porque o Braga Neto claramente conspirou contra a democracia e contra a República. No final do ano de 2022, ele estava trocando conversa com as pessoas e falando: olha, se a gente continuar, como assim se a gente continuar, se perderem as eleições. Né? Ou, tipo, sabe, discutindo com outros militares o golpe. Então, o Braga Neto, tipo, ele precisa, inclusive, dizer qual que é o papel do Braga Neto Freire Gomes e lembrando que o Braga Neto, tipo, colocou em risco a família do próprio Freire Gomes quando pediu ataques ao comandante do Exército. Não é só questão de xingamento, ele provocou ódio contra o comandante do Exército. Ele precisa também ser punido e o Freire Gomes tem uma ótima oportunidade para deixar tudo isso em pratos limpos. Então, se ele não falou naquele momento, que ele fale agora. Exato, Olha, Sakamoto. posso só até acrescentar uma questão, assim, essa coisa da família militar, né? Para um general chegar a 4 estrelas, tem tudo isso, eles criam ali uma família. E o Braga Neto virou persona não grata nesse minicírculo, né? Porque imagina para você, enfim, é um colega que você
trabalhou a sua carreira toda ao lado, manteve respeito, cresceu junto, se formou junto e fez especializações juntos, alguém que você vai nutrindo respeito ao longo de 20, 30 anos, e de repente você vê aquela pessoa que fica do seu lado te chamando de cagão, dizendo que você não tem coragem, enfim, com acusações que nesse núcleo atual ainda do Comando do Exército, né, é visto com muita, assim, muita decepção e desprezo mesmo, eu acho, sabe? Eu ouvi de pelo menos dois generais aí que, obviamente, o discurso a gente quer respeitar o devido processo, a gente quer que seja respeitado o devido processo legal de tudo isso, mas a gente quer também que os militares envolvidos, como diz sempre o ministro da Defesa, Jair Múcio, paguem para dar exemplo para que a gente possa reforçar a necessidade de despolitização da força, porque como o Sakamoto colocou, ainda tem muito bolsonarista espalhado aí pelas camadas do exército, né? Não só ali, não na cúpula, mas ali há essa preocupação. Então, ainda há muita investigação e desdobramento de tudo isso para ser feito, mas hoje, né, nessa cúpula do exército, que foi muito atacada aí, por esses militares, personas não gratas hoje, né? Enfim, eles esperam poder também dar um exemplo interno, dizem eles pelo menos, né, para tentar ver se aplacam essa politização aí nos quartéis, Diego.